meditativas. O que é essa mágica que acontece no cérebro, que quando ele fica em silêncio, ele se cura, entre aspas, ele se resolve? O que está acontecendo ali quando a gente está em estado meditativo? E o que é o estado meditativo? É simplesmente parar e ficar respirando, ou é entrar num estado de consciência diferente? Pois é, Arthur. E aí nós temos várias respostas para isso, tá? A primeira delas depende de qual prática de meditação. Existem várias práticas meditativas, né? Então você tem desde as práticas mais conhecidas de prestar atenção na respiração, prestar atenção na respiração, né? Que são práticas de quiescência, para ajudar a pessoa a se aquietar. Né? Elas são geralmente as práticas de base na maior parte das tradições. Né? Por quê? Porque eu primeiro preciso conseguir me aquietar para então eu conseguir direcionar essa minha mente para alguma outra coisa. Né? Então, quando eu começo a prestar atenção na minha respiração, inspira, expira. Inspira, expira. Lá pela terceira respiração, atenção na inspiração e expiração, já começar a se aquietar um pouquinho. Né? Isso é bem interessante e começa então a nos permitir perceber que mesmo sem alta estimulação, como uma iluminação, alguma coisa assim, uma tela, eu consigo prestar atenção. Né? E à medida que eu vou refinando essa minha habilidade de prestar atenção, mesmo nos estímulos mais sutis, eu vou desenvolvendo essa habilidade de conseguir sustentar a minha atenção em quietude, em tranquilidade. Né? Um dos principais professores de meditação que eu tenho, o Alan Wallace, né, ele costuma dar o exemplo de, por exemplo, um piloto de caça. Um piloto de caça está mantendo a atenção dele. Com certeza. Ele não pode deixar de desviar a atenção dele, perder a atenção. Só que essa atenção ela é sustentada com muito esforço. Entendi. Né? Quando você tem um meditador sentado, ele pode ficar horas sem se cansar, porque ele aprende a prestar atenção relaxado. Teria como, por exemplo, um piloto de caça, ou até eu aqui entrevistando, prestar atenção estando relaxado? Porque aqui eu estou sempre... gastando energia para prestar atenção no que você está falando. Mas você pode gastar menos energia. Né? Então você pode estar mais tranquilo e ao mesmo tempo manter a atenção. É que nós naturalmente acabamos juntando adrenalina com atenção. Eu preciso manter a atenção, eu preciso de adrenalina. Mas existe um estado de atenção mais calmo. Né? Porque se essa adrenalina também, vamos dizer assim, for excessiva, né, pode até me prejudicar em relação à minha atenção e às minhas respostas, o que eu vou dizer. Né? De alguma maneira, como você já está acostumado a fazer as entrevistas, eu imagino que você consiga hoje manter essa atenção sem tanto esforço como talvez no início. Eu chego em casa destruído. Você chega em casa destruído. Como se eu tivesse feito exercício físico, literalmente. Entendi. Eu durmo cedo, chego, tomo um banho, fico cansado, deito no sofá, vejo TV, eu durmo direto. Então, porque eu estou gastando muita energia com a minha atenção. Né? Sim, talvez você consiga ter uma atenção, só que não dependendo de tanta estimulação. Né? A gente está num estado mais relaxado e mantendo a atenção. A gente acabou treinando o cérebro a fazer essa ligação com adrenalina e atenção, então... Sim, e porque o nosso sistema de luta e fuga, de certa maneira, ele faz isso. Né? Se você é um homem primitivo, um animal na floresta, né, provavelmente você precisa estar assim. Né? Tipo assim, o que está acontecendo? Você precisa desse tipo de atenção para sobreviver. Mas, com o tempo, né, a gente, com o tempo que eu digo, com a evolução da história da humanidade, a gente não está mais tão sujeito a estas... intempéries externas, né? Lá fora pode ter trovão, enfim, né? Uma tempestade, mas a gente está aqui. Se a gente está aqui, a gente não precisa desse nível, né, de descarga de adrenalina para manter a nossa sobrevivência e para estar bem. Tá? Então, é uma sofisticação. Tanto que existe um livro a respeito da história da meditação, né, de um antropólogo chamado Johnson. Esqueci o primeiro nome dele. Mas o Johnson diz o seguinte, que provavelmente as primeiras práticas meditativas iniciaram quando o homem dominou o fogo.
né? Práticas mais formais. Por quê? Quando o homem passa a dominar o fogo, ele pode se reunir ali junto com os seus companheiros, né? E ele sabe que está protegido dos animais da floresta. E aí deu um tempinho para o cérebro dele ficar relaxado. Isso. Sem contar que a própria chama, né, ajuda a entrar nesse estado alterado de consciência. Wheeler Johnson é o nome do antropólogo. Então, para mim faz total sentido, né? Porque você realmente precisa ter um mínimo de estado de conforto, de segurança, para você começar a entender que você pode relaxar e manter a sua atenção. E eu vou perguntar o que eu te perguntei lá no início, antes da gente fazer esse caminho para explicar tudo isso. O que acontece no cérebro quando ele está em estado de meditação? Isso. Então, voltando um pouco. Na verdade, depende do tipo de prática e depende do seu nível de treinamento, né? Então, existem práticas, por exemplo, que são puramente mais atencionais, né? Essas que nos ajudam a ficar mais quietos, entrar em práticas de quiescência, tá? Essas práticas, em geral, elas ativam mais áreas do cérebro pré-frontais, áreas de atenção nessa região pré-frontal do cérebro. E com isso você vai, aos poucos, refinando essa habilidade de atenção, mesmo para essas coisas mais sutis, como a própria respiração ou o movimento respiratório no corpo. Né? Existem também práticas meditativas que estão no modo, como se chama, das qualidades do coração. Né? Elas são práticas de compaixão, de bondade. Então aí o objeto da sua prática não é mais a respiração, mas é tentar gerar um estado de amorosidade, de compaixão por você, pelas pessoas, né? E aí alguns estudos com essas práticas, por exemplo, mostram que tem uma redução da atividade de uma região chamada amígdala do cérebro, tá? Não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, né? E que está relacionado, então, com a redução dessa estimulação excessiva, né? Então, a pessoa consegue se acalmar e com isso, provavelmente, vem essa sensação, desse desenvolvimento, dessa amorosidade, dessa compaixão. Mas né? A amígdala no cérebro, ela serve para quê? O que ela faz? Essa região do cérebro, ela é uma região de alerta. Né? Então ela geralmente está ligada à intensidade emocional. Às vezes as pessoas falam, amígdala e raiva. Não, mas pode ser medo também, né? Então, quanto mais intensa a emoção, é uma região que está ali ativada, né? E relacionada com essa intensidade emocional. Tá? Essa meditação de desejar coisas boas, isso. Pensar positivo, é isso? Seria isso? Não seria pensar positivo, mas basicamente ela tem um foco específico. Por exemplo, que eu possa me libertar dos meus sofrimentos, que eu possa compreender os meus sofrimentos, superar os meus sofrimentos, que o Arthur possa conhecer os seus sofrimentos, aprender a superar os seus sofrimentos. Então eu vou fazendo esse tipo de mentalização nessas práticas meditativas, né? Tem um conjunto delas chamadas de qualidades do coração. Então existe um mecanismo no cérebro que ele funciona pelo poder da palavra ou do pensamento. Na verdade você nem precisa verbalizar, então seria pensar sobre isso, né? Então se eu consigo direcionar a minha atenção, né, para algo como amorosidade, desejar que a pessoa possa ficar bem, se libertar do sofrimento, né? Isso vai nos criar um estado diferente, vai nos criar um estado de mais positividade, se você quiser pensar dessa maneira, né? Isso tanto é verdade, tá, que saindo só um pouquinho da parte de meditação, a gente tem um estudo que a gente publicou recentemente, 2 estudos mais precisamente, mostrando o efeito de você prestar atenção em notícias negativas e em notícias positivas, tá? Então, basicamente, se você prestar 2 minutos de atenção em notícias negativas sobre o Covid, que foi isso que a gente fez no experimento, né? O seu estado emocional já fica ruim em 2 minutos. O outro grupo que participou do experimento recebeu notícias positivas sobre o Covid. O estado emocional já melhorou com 2 minutos só de atenção. Né? Agora, imagina só se você só fica ouvindo notícia ruim. Né? O que pode acontecer com você se você não fica mais predisposto, inclusive, a um transtorno mental, né? Que é basicamente que a gente liga a televisão, se tu ficar com a televisão ligada de manhã até de noite, não tem nenhuma notícia legal, positiva, né?
Imagina o que isso faz a longo prazo nas pessoas que estão assistindo isso, né? Pois é, né? Então, assim, na verdade, a gente deveria ter um balanço, né? Porque a realidade não é só notícia negativa, né? Tem coisas boas acontecendo no mundo. Se a gente pudesse minimamente prestar um pouco mais de atenção nas coisas boas também que estão acontecendo, que fazem parte da realidade, talvez muitas pessoas não ficassem se sentindo tão mal ou talvez até deprimidas, né? Essa pesquisa ela foi feita também com um questionário ou... Ela foi um estudo online, tá? Porque num dos auges lá da pandemia, a gente não podia recrutar voluntários para irem até o hospital, né? Seria uma irresponsabilidade, imagina, né? Para ir lá e fazer os exames todos que a gente faz, ressonância, eletroencefalograma e tal. Então, eu conversei com algumas pessoas da equipe e falaram assim, vamos fazer experimentos online, vamos convidar as pessoas para ver se elas topam participar de experimentos online. Então, esse experimento que eu estou te falando aqui, a gente fez tanto com profissionais de saúde, teve um estudo que a gente só recrutou profissionais de saúde, e o outro por mídias sociais, a gente recrutou as pessoas da população em geral, né, que topassem participar para um experimento online sobre as emoções. Foi assim que a gente divulgou, né? Depois dessa fase, né, em que metade das pessoas tinha sido sorteada para receber notícias negativas e metade notícias positivas, depois dessa fase as pessoas receberam um relaxamento de 3 minutos e 20 segundos. Como é que elas viam vocês passavam as mesmas notícias para todo mundo? Isso, as notícias ruins eram as mesmas para o grupo que recebeu notícias ruins. O grupo que recebeu notícias boas sobre a Covid, na época não tinha vacina ainda. Então, eram notícias do tipo, olha pessoal, a vacina está chegando, tal, né? Olha pessoal, olha só, quanta gente com atos de solidariedade, né? Doando alimentos para quem está mais necessitado, né? E aí, depois que as pessoas passaram por essa fase do experimento, todas elas receberam um áudio de relaxamento para prestar atenção na respiração, relaxar, soltar. O grupo que tinha recebido notícias negativas melhorou seu estado emocional depois do relaxamento. O grupo que tinha recebido notícias positivas e já tinha melhorado, melhorou ainda mais com o relaxamento. 3 minutos e 20 segundos. Então, eu vejo assim 2 aprendizados bem legais com esse experimento super simples, tá? Primeiro, presta atenção nas notícias que você está consumindo, né? 2 minutinhos já muda o seu estado emocional. E o segundo ponto que a gente acha legal é faça pausas durante o seu dia. Respira um pouco, 3 minutinhos que seja, olha que legal, né? Já melhora o seu estado.